noite, alunos e alunas da Faculdade Fax. Hoje, dia 9 de novembro de 2020, eu, vossa professora, para o curso de Ciências Contábeis, na disciplina de elaboração e análise das demonstrações contábeis. Hoje, nossa aula número 7, nós vamos dar então início às primeiras demonstrações contábeis para que nós possamos relembrá-las. Afinal de contas, vocês já as conhecem. Então, nós vamos passar aqui alguns tópicos para que vocês, então, relembrem cada uma dessas demonstrações. E a nossa demonstração inicial é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é essa composição aqui que está nesse slide. Quero que vocês olhem cada tópico, né, do ativo. O ativo circulante, o ativo não circulante, o patrimônio líquido, o passivo, e quero que vocês então entendam, né, cada uma dessas contas, somente para que vocês possam relembrar. Então vamos à classificação do ativo. O ativo circulante, composto pelos bens e direitos que irão ser convertidos em dinheiro dentro de um prazo de 12 meses, dividindo-se nos subgrupos de disponível, onde nós temos então as exigibilidades imediatas, exemplo, caixa, banco, conta movimento, aplicações com liquidez imediata, realizáveis a curto prazo, alocam os direitos para receber o prazo de até 12 meses. Quando falamos do ativo circulante, ele então é composto por bens e direitos que estão à disposição da empresa. Afinal de contas, a qualquer momento, qualquer dessas contas podem sim se tornar dinheiro, tá? Claro, evidente que nós temos então a questão mais disponível, que seria então o caixa, banco e aplicações imediatas. Já o realizável a curto prazo é quando então há uma venda a prazo para recebíveis até 12 meses. Então nós temos que lembrar que nós já temos que buscar esse valor junto ao cliente, que nem sempre é muito simples. Tem uma conta dedutiva dessa conta que vocês já conhecem muito bem, tá bom? Qual conta é essa? É uma conta de bens, né, onde eu vou deduzir aquela parcela em que o cliente não paga. E pode chegar a 3 ou a 5% essa conta dedutória. Os exemplos, então, do direito: duplicadas a receber ou clientes, imposto a recuperar, duplicadas descontadas, a provisão para devedores duvidosos. Estas duas últimas contas representam contas retificadoras da conta duplicadas a receber, ou clientes que são classificados no ativo tendo saldo credores, por isso são demonstradas como um sinal negativo. Nossa conta estoque representam os bens destinados à venda e que variam de acordo com a atividade da entidade, como produtos acabados, produtos em processo de fabricação, matérias-primas e mercadorias. Nós bem sabemos que o estoque não é composto só de mercadoria acabada, pronta para ir para a prateleira. Tem estoque de insumos, tem estoques de produtos semi-acabados. Tudo isso nós temos que lembrar que existe, então, cada tipo de segmento vai utilizar um tipo de estoque. Despesas antecipadas compreende as despesas pagas antecipadamente que serão consideradas como custo ou despesa no decorrer do período do exercício seguinte. Exemplo: seguros a vencer, aluguéis a vencer, encargos a apropriar. Vamos falar um pouquinho do ativo realizável a longo prazo. Compreendem os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte e a dos bens e direitos oriundos de negócios não operacionais realizados por coligadas, controladas, proprietários, sócios, acionistas e diretores.
contas a receber a longo prazo, empréstimos a controladas, depósitos judiciais, aluguéis a receber, duplicatas a receber. Como nós trabalhamos com essa conta realizáveis a longo prazo, são direitos que irão se converter em valores monetários a partir de 12 meses, ou seja, daquela data para o exercício seguinte. E ela é composta por empréstimos, depósitos judiciais, aluguéis a receber e até duplicatas a receber. Pessoal, e o que são os ativos permanentes? Compreende os bens fixos necessários para a entidade ao que alcance seus objetivos. Divide-se em subgrupos, investimentos, imobilizados e diferidos. Vamos ao primeiro grupo do investimento. As contas representativas dos bens e direitos por participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante, que não se destine à manutenção da atividade societária, como, por exemplo, aluguel, que eles podem, por exemplo, essa empresa pode ter prédios para serem alugados, casas, repartições, participações em coligadas, participações em controladas, obras de artes, provisões para perdas, investimento em ações em outras empresas. Então, nós temos o que? Um investimento fora daquilo que já pertence ao ciclo operacional dessa empresa. Um pouquinho de uma conta muito conhecida por vocês, que é os imobilizados. As contas representativas dos direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercícios com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial e ou comercial. Exemplo, os imóveis dessa empresa, veículos da empresa, instalações, móveis e utensílios da empresa, benfeitorias em propriedades de terceiros, depreciações, exaustão e amortização acumulada, marcas e patentes, direitos autorais, máquinas e equipamentos, fundos de estoque. E também nós trabalhamos com algo em que possamos ter um valor agregado, tá? Digamos, uma determinada endereço de um imóvel comercial. É claro, evidente que eu posso ter o mesmo imóvel do mesmo tamanho aqui, por exemplo, onde eu moro, no Cidade Nova. Ele vai ter um preço X. Mas esse mesmo imóvel, desse mesmo tamanho, lá na Djalma ou na 7, já terá um preço X ao quadrado ou X ao cubo, porque ele tem um valor agregado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos passivos? Passivo circulante, composto por todas as obrigações que vencerem no exercício social seguinte: fornecedores, salários, encargos a pagar, provisões para férias, empréstimos, debêntures, encargos financeiros a pagar, impostos a recolher, provisão para o imposto de renda. Aquele passivo circulante é o que? É a coletânea de dívidas, em que a empresa terá que fazer o que? O pagamento no próximo exercício. Então ela vem toda composta já naquele espaço do passivo circulante. Então são as obrigações, as dívidas para o próximo exercício ou próximo ciclo operacional. Vou falar um pouquinho sobre o passivo exigível a longo prazo, composto pelas contas representativas das obrigações com vencimentos após o término do exercício social seguinte. Exemplo, os financiamentos e empréstimos bancários, adiantamento de sócios, adiantamentos de acionistas, empréstimos de coligadas, empréstimos de controladas. Nós sabemos, claro e evidente, quando nós falamos de passivo exigível a longo prazo, ele está para depois do exercício social finalizado e apurado, provavelmente e com certeza após 12 meses daquele início da obrigação. Muito bem, isso compreendemos que, exemplo,
Financiamentos que têm prazos de carência acima de 12 meses. E nós sabemos, por exemplo, que tem bancos que dão prazo de carência de 24 meses e até 10 anos. Todos eles vão compor, então, dentro dessa conta chamada de passivo exigível a longo prazo. Temos também o resultado de exercícios futuros, são contabilizados as receitas e os custos referentes aos exercícios futuros. Exemplo, receitas antecipadas e custos atribuídos às receitas antecipadas. Fechamos quase então o nosso balanço. Fechamos com qual conta? Patrimônio líquido. Representa o capital que pertence aos proprietários. Divide-se em nos subgrupos. Capital social compreende o montante do capital subscrito e por dedução a parcela ainda não integralizada. Como nós falamos então do patrimônio líquido, não é só o resultado daquele ciclo operacional que eu vou ter então um lucro ou um prejuízo, né, acumulado. Não, nós temos lá a nossa primeira conta, a conta capital social, que é o quê? O valor em que os sócios tiveram o quê? Compor e investir nesse negócio. Ele pode estar de forma, então, já toda integralizada ou a integralizar, quando eu tenho um capital total, já totalmente registrado e homologado, ido para o caixa ou não. Parte desse capital ainda precisa ser homologado, registrado no balanço. Então, nós temos essa nossa primeira conta. Partimos para a nossa segunda conta, reservas de capital. São as contas que registram doações recebidas, eventualmente pelas entidades, no caso de sociedades anônimas, o ágio na emissão de ações e o produto de alienação das partes beneficiárias, entre outras. Então, nós temos lá, pessoal, reservas de capital. São capitais que chegam de formas de eventualidades de outras entes também. Por exemplo, as doações, no caso de sociedades anônimas. Quando você tem o que? A compra de ações de outras empresas. Então, aquele ágio que você vai receber por ter investido na outra empresa, ela entra no seu balanço patrimonial aonde? Reservas de capital, tá? Reserva de revaliação. As contrapartidas de aumento de valor atribuídas a elementos de ativo invertível às novas avaliações, com base de laudos aprovados por Assembleia Geral de Acionistas. Muito bem. Essas contrapartidas de aumento de valor atribuídas a elementos de ativos invertíveis a novas avaliações. Então, eu tenho uma determinado capital que ele vai servir de base para fazer o quê? Avaliações. Para o aumento do valor de uma ação, para que eu possa usar como um laudo, por exemplo, em assembleias gerais e acionistas, para que eu possa, então, fazer o quê? O aumento do valor do ágio que vai ser protocolado em uma bolsa de valores, aumentando o valor da minha ação, para que ele se torne ainda mais interessante no mercado de capitais. Por último, vamos falar sobre as reservas de lucros. Compreende as contas constituídas pela apropriação de lucros da empresa, tais como reserva legal, reservas estatutárias, reservas de planos de investimentos, reservas para contingências, reservas de lucros a realizar, reserva especial de lucros para dividendos obrigatórios não distribuídos. Vamos falar um pouquinho de cada uma, pessoal? Vamos lá, a nossa reserva legal é uma reserva que dentro do arcabouço, da coletânea de lucros que aquela empresa teve naquele ano ou no período apurado, compreende um percentual de 5 a 20% do valor do seu capital. Então, esse valor eu posso deixar reservado para que eu possa ter o quê? Um acúmulo de capital. Eu posso absorver dentro do meu capital social esse valor.
As minhas reservas estatutárias são reservas que, lá nos estatutos dessa empresa, já devem deixar este valor atribuído a algumas funções específicas para cada segmento de uma determinada empresa. Reservas para planos de investimento. Então, nós temos aí empresas que precisam, por exemplo, montar a sua unidade 2, a sua unidade 3. Então, esses valores serão específicos para esta reserva de plano de investimento. Temos uma reserva de contingências. Essa reserva é quando empresas passam, por exemplo, por alguns problemas, ou ela sabe que em algum dado momento ela terá um sério problema que poderá ser de natureza ou de ordem, digamos, natural. Digamos que essa minha empresa fica no caminho de furacões. Então, sei que eu tenho que ter um dinheiro específico. Se acontecer algo na minha empresa, eu tenha dinheiro suficiente para construir e eu reconstruir partes danificadas. A reserva de lucros a realizar e reserva especial de lucros para dividendos obrigatórios não distribuídos. Quando eu falo dividendos obrigatórios, são aquelas empresas que vendem ações em bolsas de valores. Então, esse valor que elas se comprometem na venda da ação, elas já precisam deixar lá separados para devolverem para os seus acionistas. Por último, lucros ou prejuízos acumulados registram os resultados acumulados pela entidade, quando não distribuídos aos sócios ou titular ou acionistas. Meramente a conta de lucros ou prejuízos é uma conta de resultado. Alunos, ficamos aqui então para mais uma aula nossa, e essa já é a nossa aula número 7. Hoje nós falamos sobre a nossa primeira e a nossa melhor demonstração contábil, que é o balanço patrimonial. Sabemos que a balanço patrimonial é a nossa peça contábil mais importante na nossa coletânea de todas as nossas demonstrações contábeis que nós vamos conhecer e relembrar essa semana. Vou estar encaminhando para vocês o vídeo e também o material textual com um pequeno trabalho prático no final desse material. Fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e estou já à disposição online com todos. Um abraço a todos, tudo de bom, boa aula!